A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Zacarias. Vou ler o capítulo 3, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre esse assunto aqui, mas hoje veio no meu coração novamente esse desejo de falar sobre esse assunto. Então vamos aqui à leitura, né? E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa. Então aqui a palavra do Senhor, ela nos mostra que Josué, ele era um líder religioso, né, da comunidade que havia retornado, e ele estava ali diante do anjo, né, do Senhor, como sumo sacerdote, intercedendo em favor do povo de Deus. Só que aí ele é acusado ali por Satanás, né? E isso mostra pra gente que estava acontecendo, era uma visão que aconteceu no conselho celestial e não ali no templo terreno, né? O Senhor estava restaurando, né, o ofício de sumo sacerdote mediante essa visão. E ali mostra que por 2 vezes o Senhor repreende a Satanás. E com base no concerto, né, Josué, a palavra de Deus mostra que ele era um tipo de tição tirado do fogo. Esse provérbio envolve, né, a ideia de ser salvo, da destruição completa, né, e ser um remanescente que foi salvo, né, e trazendo para os nossos dias, né, é o que Jesus fez por todos nós, né? E aqui a palavra de Deus mostra que as vestes sujas, manchadas, como que por excremento humano, foram substituídas por trajes finos, simbolizando a retirada da iniquidade. O sumo sacerdote, ele usava, né, um turbante especial como parte do traje oficial. Isso está lá em Êxodo 28, 36, 38. Lá em Levítico também fala disso, das vestes. Então aqui a palavra de Deus mostra que Deus aqui ele repreende Satanás, né, dessas acusações. E mostra para nós aqui no 5, continuando aqui o 5, né? Sobre sua cabeça e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então aqui
a palavra de Deus, né, mostra salvação, né, para esse povo, né. Deus mostra aqui uma restauração, uma restituição, né, eles estavam ali, Deus estava ali mudando a sorte, né, daquele povo outra vez, né, que aquelas pessoas, elas estavam vindo ali, né, do cativeiro, de situações ruins ali, né, que eles tinham passado no Egito, né, na Babilônia. Então, foi o que Jesus Cristo fez por nós, né? E o papel do diabo é esse mesmo, né, de acusar, de condenar, né? Então, assim, o diabo, ele está sempre procurando atormentar, né? Ele está sempre procurando colocar dúvida, medo, confusão, né? Falar na nossa mente que a gente não foi perdoado, falar que a gente que não tem jeito para nós, ou para um parente nosso, ou para alguém que a gente gosta. Esse é o papel de Satanás. E nós não devemos imitar essa criatura terrível, né? Nós devemos andar imitando Jesus, né? Porque quando a gente começa também com esses costumes de acusar, de julgar, de condenar, de apontar, de fofocar, a gente está fazendo aqui o trabalho do Satanás, né? De acusar, né? E Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. E ele falou muito sobre isso, para a gente não julgar, não acusar, não apontar, né? E nós temos que vigiar muito. Tem muitas pessoas na Terra que elas nunca mataram, nunca roubaram, né? Tem umas que talvez nunca adulterou, né? Mas tem o mau costume de fofocar, de falar mal da vida dos outros, de julgar, de acusar, de apontar, de se achar melhor que os outros. E aí a pessoa tá também pecando, né? Tá fazendo aqui o trabalho do diabo. Porque o diabo aqui, ó, a situação aqui, ele estava acusando, né? Ele estava mostrando aqui que tinha sujeira nas vestes de Josué, né? E aqui por 2 vezes o Senhor repreende ele, né? Então, mostrando assim que nós não devemos copiar o inimigo das nossas almas com esse comportamento, né? Nós devemos copiar o Senhor Jesus, imitar Ele, andar nos passos dele. E quando a gente perceber que a gente está indo para esse lado de julgar, de acusar, de apontar, a gente logo tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar para o caminho, né? Porque quando a gente faz isso, a gente sai do caminho. E nenhum filho de Deus quer imitar o diabo, né? O filho de Deus, ele deseja imitar o Senhor Jesus. Então, que essa história, ela venha fazer a gente refletir em relação à acusação e condenação. Esse papel é do Satanás, não é do Filho de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que eu e você, a gente possa sempre ter as nossas vestes limpas, o sangue do Cordeiro, que enquanto a gente estiver nessa terra, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos limpar através da palavra dele. A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos limpar, né? E de nos edificar e de nos salvar, né? Que é o próprio Jesus conosco, né? Então, o Espírito Santo de Deus, quando a gente ora, quando a gente ora por alguém, por exemplo, intercede por alguém, como aqui era o papel de Josué, ele era um sacerdote, uma pessoa que intercedia pelo povo, né? Quando a gente faz isso, a gente está indo diante daquele que tudo pode. Deus, ele não vai obrigar ninguém a fazer o que não quer fazer, mas o Senhor, ele tem os meios dele para convencer, né, as pessoas a mudar o caminho delas, a se arrepender, né? Então,
Toda pessoa que tem a necessidade de Deus, que está sensível ali, que tem essa busca, que reconhece que tem essa necessidade dentro dele de ter Deus na vida dela, quando tem alguém ali intercedendo, o Espírito Santo de Deus vai fazer o trabalho dele, de convencer aquela pessoa. Não vai obrigar ninguém a fazer o que não quer, mas vai convencer aquela pessoa, né? Levar aquela